Vamos hoje fazer a correção do patch 2, semana 2. Acompanhe aí. Olá a todos, espero que estejam todos bem. É o seguinte, hoje a gente vai fazer a correção do patch 2, semana 2, né? Já de antemão eu quero pedir desculpa para a galera porque eu demorei para postar. Normalmente eu posto os vídeos no sábado e essa semana eu fiquei sem impressora, então não deu para poder imprimir. Então vocês estão vendo que eu tive que passar tudo aqui para a folha, né? Mas a gente vai tentar fazer a correção assim mesmo, tá bom? É o seguinte, vamos lá então. Para a gente poder começar aqui, né, a primeira questão, ele fala de um químico que vai fazer um experimento e tal, e ele precisa de alguns ingredientes, tá? Ele precisa de vinagre, precisa de azeite, precisa de leite, né? Aí ele colocou aqui a quantidade de ingredientes que ele vai precisar de cada um. O que acontece? Para poder fazer isso aqui, eu chamei cada item de uma variável. Ele precisa de 2 litros de vinagre, precisa de 2 litros de azeite, precisa de 2 litros de óleo. Eu chamei o vinagre de X, o azeite de Y e o leite de Z. O que acontece? Ele pede, a primeira coisa que ele pede é para escrever isso daqui na forma de expressão, né? Eu preciso escrever uma expressão que seja equivalente a esses valores que estão aqui. Aí o que acontece? Para escrever isso aqui em forma de uma expressão, né, o valor que ele vai pagar ou o que ele vai precisar, eu posso escrever o seguinte, olha só. Ele precisa de 2 litros de leite, né? 2 litros de leite, eu chamei o leite de X. Então eu posso falar que ele precisa de 2x, nossa senhora, 2x, mais ele precisa de um azeite, então vai ser um y, né? Mais ele precisa de leite, né? Então eu preciso de 3 litros de leite, então vai ser 3z. Esse aqui eu posso falar que é o valor que ele vai pagar, tá? Então, na hora que eu colocar os valores aqui, esse aqui vai ser o valor final que ele vai pagar. Isso eu escrevi na forma de uma expressão algébrica, tá? 2x mais y, 2x mais 1y mais 3z. Esse 1 que está aqui, ele é desnecessário. Eu poderia colocar simplesmente assim, ó. 2x mais y mais 3z. Que também serve, tá? Mas eu vou deixar o coeficiente aqui, o número que acompanha ele é chamado de coeficiente. Então eu vou deixar esse coeficiente para deixar aqui mais claro pra gente, tá? Então o que acontece? Isso aqui é a receita que ele precisa na forma de expressão algébrica, tá? Aí o que acontece? Ele fez uma cotação em duas lojas, na loja 1 e na loja 2. Na loja 1 ele achou esses valores aqui, ó. O vinagre é 2, o azeite é 8 e o leite é 3. Na outra, ele achou o vinagre 2 também, o azeite 6 e o leite 2, tá? Ele pergunta aqui em qual das lojas ele terá o menor preço. Aí no problema ele dá a dica de como que a gente faz para resolver isso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela expressão que eu tenho lá, tá? Então aqui a gente tem lá na loja 1, vou fazer o cálculo da loja 1. E vou fazer o cálculo da loja 2, certo? Como que eu vou fazer esses dois cálculos aqui? Para todos eu vou usar aquela expressão que eu tenho lá em cima, ó, que é aqui, ó, 2x mais 1y mais 3z. Então, vai ficar 2x mais 1y mais 3z, certo? Na outra, mesma coisa, 2x mais 1y mais 3z, tá? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir as variáveis pelos respectivos valores. Então, na primeira, eu tenho x é 2, o y é 8 e o z é 3. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui no lugar do x, eu vou abrir um parênteses. Então, vai ficar 2, que multiplica o x é 2, mais 1, que multiplica o y é 8, mais 3, que multiplica o z é 3. Tá bom? Agora, o que eu faço? O número está fora do parênteses, multiplico quem está dentro. Não tem sinal negativo, então não preciso preocupar com o jogo de sinal. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes 8 vai dar 8. Opa, caneta dura, seca. Mais 3 vezes 3 vai dar 9, tá? Então vai ficar 4 mais 8 dá 12. 12 mais 9 vai dar 21. Bom, então na loja 1, o valor que ele vai pagar é R$ 21. Agora vamos ver na loja 2. Na loja 2 eu vou fazer o mesmo processo. Então aqui vai ficar assim. No lugar do X, eu vou abrir aqui e colocar o valor da loja 2. Agora eu vou olhar os valores da loja 2. Loja 2 é R$ 2. Até aqui está igual. Mais uma vez, aqui o Y é 6.
mais na loja 3 o Z é 2, certo? Bom, agora como é que fica? 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 6, 6, mais 3 vezes 2, 6. Aí eu tenho 4 mais 6, 10, 10 mais 6, 16. Então nessa loja ele vai pagar 16 reais, certo? Logo, a loja que ele vai comprar mais, que ele vai pagar mais barato, seria na loja 2. Valor igual a 16 reais. Certinho? Então a resposta aqui nossa é loja 2, ok? Bom, vamos lá para o número 2, né? O número 2 é parecido também, olha só. Lá fala assim, que uma moça, tá? Eu tô sem um problema aqui para ler, porque eu não consigo imprimir, mas enfim, ela fala de uma moça que trabalha numa loja, ela recebe um valor fixo de R$ 1.000 de salário, que é o salário básico dela, e ela ganha uma comissão. O que é a comissão? À medida que ela vai vendendo, ela vai ganhando um pouquinho mais. E como que é calculado isso? Essa comissão é R$ 3 por cada par de sapato vendido que ela for fazendo durante o mês. Então, ela ganha R$ 1.000 mais 3 por par de sapato. Ou seja, se ela for trabalhar não vender nenhum par de sapato, pelo menos R$ 1.000 ela ganha. Agora, se ela for trabalhar e vender um par de sapato naquele mês, então ela vai ganhar R$ 1.000 mais 3, que representa um par. Se ela for trabalhar e vender dois pares, então vai ser 2 vezes 3 dá 6. Então é 1.000 mais 6, dá 1.006. E assim por diante, tá? Aí para a gente poder fazer isso, ele pede para escrever na forma de equação. Bom, então a gente pode falar que o salário, vou chamar aqui de salário S, certo? O salário S, que é o que ela vai receber, é igual ao valor fixo, que é 1.000, mais, né, R$ 1.000 é fixo, isso aqui não muda, mais R$ 3 vezes o número de pares de sapato que ela vender. Então vai ser 3P, tá aí, certo? Bom, só que isso aqui não é muito comum a gente usar, tá? Esse S, esse P. Por quê? Porque na equação, quando ele vai colocar no plano cartesiano principalmente, a gente usa x ou y, tá? O que acontece? A variável, nesse caso aqui, ó, vamos pensar assim, qual que é a situação principal? A loja, ela vende o quê? Ela vende sapato, né? Então, se a pessoa não vender sapato nenhum, apesar dela ganhar um salário fixo, se ela não vender sapato nenhum, não faz sentido ela ir trabalhar, tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso, a gente fala que a variável principal são os sapatos. Essa é a variável principal. Porque se não tiver os pares de sapato, ela não vai ter finalidade, o problema não vai nem existir. E a variável principal, eu falei para vocês na outra vez, que a gente chama o x de variável principal, normalmente, tá? Variável principal. E o y de variável secundária, tá? Secundária. Tá? Secundária. Desculpa a letra aí. O que acontece? A variável principal e a variável secundária. É porque a gente trabalha com função. E na função, a gente tem umas regrinhas lá que vocês vão estudar elas mais pra frente. E vocês vão ver que a gente tem o domínio, imagem, quem é o domínio, quem é a imagem, né, dentro de uma função e tal. E aí o que acontece? O x ele acaba sendo a variável principal e ele aqui é o domínio e o y é chamado de imagem. Tá? A gente vai entender mais pra frente por quê. Mas enfim, aí o que acontece? Se eu substituir isso aqui com x e y, o que acontece? Esse meu p ele passa a ser o x, então aqui vai ficar 3x, que é a variável principal, né? Mais aqui 1.000, né? E a outra variável que tem é o s, né? Ele só vai poder ser o quê? O y. Então aqui vai ficar y, tá? E essa forma aqui, eu acabei de escrever uma função, tá? Essa aqui é uma função, tá? É a função do que? Y está em função de x, ou seja, o y depende do valor do x. Eu posso substituir o x aqui para achar o valor do y. E isso é verdade, sabe por quê? Olha só, pensa bem. Eu posso colocar qualquer número para ser o x. Ela pode não vender nenhum sapato, pode vender 2, 3, 4, 5, 10, 1.000 sapatos. Tá? 1.000 sapatos. Aí o que acontece? Se ela vender 3 pares de sapato, ela vai ganhar R$ 9, porque 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 1.000 vai dar 1.009. Então ela vai ganhar R$ 1.009. Então eu posso colocar qualquer número aqui que dá certo. Agora, tem um negócio que não dá muito certo aqui. Por exemplo, imagine se eu colocar aqui 1.000. 1.005. Vamos supor que eu coloco no lugar quantos sapatos ela tem que vender para ganhar R$ 1.005?
R$ 1.005. Pensa bem, olha só. R$ 1.000 ela já ganha. Então sobra 5. R$ 5 dá quantos sapatos? Se cada par de sapato é 3, quantos pares ela precisa vender para ganhar R$ 5? Não dá muito certo, porque ou ela vai vender um par, ganha 3. Se ela vender 2, ela ganha 6. E o sapato não é cortado pela metade. Não é um número que pode ser um número quebrado. Tem que ser o número inteiro. Então o que acontece? Eu não posso colocar qualquer número aqui que não vai dar certo. Mas eu posso colocar qualquer número aqui que dá. Tá? Qualquer número natural que eu colocar aqui dá certo. Mas qualquer número natural que eu pôr aqui não dá. Por causa do problema, por causa da origem do problema, tá? Mas beleza, então vamos fazer as continhas aqui então. Agora ele pede para representar a tabela, tá? Só explicando, eu fiz esse exemplo, estou explicando isso para mostrar para vocês por que essa aqui é a variável principal, porque ela não depende de nada, eu posso pôr qualquer valor aqui que dá certo. Já que eu não posso pôr qualquer valor, tá? Então esse aqui é um número que está em função desse, não é o x que está em função do y, é o y que está em função do x, tá? Para poder caber no problema ali, bom? Beleza, vamos lá então. Agora a tabela ele fala assim, ó. Se eu vender 0 par de sapato, quanto ela vai ganhar? Se ela vender 0 pares, dá pra gente fazer de cabeça, olha só. Se vender 0 pares, então vai ficar 3 vezes 0 dá 0. Então essa parte 0. Então o salário vai ser 1.000. Então se ela vender 0, o salário vai ser 1.000. Isso aqui nem vai caber aqui, tá, gente? Olha o tamanho que tá ficando. Se vender um par de sapato, então vai ficar o quê? Vamos fazer a continha aqui, ó. É y igual a 1.000 mais 3 vezes é um par. Então aqui vai ser 1. Então vai ficar 1.000 igual a y igual a 1.000 mais 3 vezes 1 dá 3. Então y é igual a 1.003. Então esse resultado meu aqui é 1.003, tá? Se vender 2 pares, mesma coisa. Y é igual a 1.000 mais 3 vezes 2, certo? Então y é igual a 1.000 mais 3 vezes 2 dá 6. Então y é igual a 1.006. Então aqui vai ser 1.006. Ok? Próximo, 3. Então vai ficar y igual a 1.000 mais 3 vezes 3. Então y é igual a 1.000 mais 9. Então y é igual a 1.009. Beleza, então aqui é 1.009. Quarto, então vai ficar y igual a 1.000 mais 3 vezes 4. Então y é igual a 1.000 mais 3 vezes 4 dá 12. Y é igual a 1.012. Então aqui é 1.012. Certo? Bom, o que a gente percebeu? Que ele está crescendo de 3 em 3, não é? Isso é a proporção. Como aqui está andando de 1 em 1, está andando fixo, aqui também vai andar de 3 em 3 fixo. Então, aqui ó, vai ficar 1.000, 1.003, aí beleza, aqui ó. Então, depois, se eu somar mais 3, aqui vai dar 1.015, mais 3, 1.018, mais 3, 1.021, mais 3, 1.024, mais 3, 1.027. Tá pronta a tabela, né? Como eu disse nesse raciocínio, se aqui em cima cresce igual, se cresce de 1 em 1 aqui em cima, e aqui cresce e aqui, vamos supor, até aqui que eu tinha achado, cresce de 3 em 3, quer dizer que a função, elas vão progredir igual. Se aqui cresce de uma forma, aqui também vai crescer da mesma forma. Isso aqui é um traço de uma função, tá? Então o que acontece? Aqui de 1 vai aumentando de 1 em 1, aqui vai aumentando de 3 em 3, ou seja, para cada um que aumenta aqui, aumenta 3 embaixo. Então aumentou 1 aqui, aumentou 3. Aumentou mais 1, aumentou mais 3. Aumentou mais 1, aumentou mais 3. E assim por diante. Aí eu nem preciso ficar repetindo essa continha aqui. Tá bom? Aí o que acontece? Aí ele pede no próximo exercício pra gente completar os pares ordenados que estão aqui embaixo. Ó. Aí que vai ficar? O A é o primeiro par. Então é 0 e 1.000. Lembrando que aqui é o valor do X, aqui é o valor do Y. E como eu tinha falado para você, ó, os pares de sapatos são X. E o salário é Y. E ele já colocou aqui embaixo, ó. Primeiro ele colocou o número de sapatos e depois ele colocou o valor que vai receber. Aqui, ó, um par. Um par olhando lá em cima vai dar 1.003, ó. Então aqui é 1.003. Dois pares. 1.006. Três pares. 1.009. E assim por diante, tá? Aí vocês completam aí o de vocês, tá? Bom, agora continuando aqui, é o seguinte, eu montei o plano cartesiano já e eu vou explicar para vocês como que eu fiz essa montagem do plano, tá bom? É o seguinte, olha só, aqui embaixo é a reta x, tá? A gente já sabe, isso aqui é a reta x, né? Essa aqui é a variável independente, a variável principal,
E aqui a gente tem a reta y, que é a variável dependente, né? Porque o x depende desse valor que está aqui, certo? Beleza. O que acontece? Aqui o x ele anda de 1 em 1, né? Que os valores já 1, 2, 3, 4. Falta eu colocar o zero aqui, ó. Tá? Falta eu colocar o zero aí. Então, beleza. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloquei até o 12, mas lá a gente estava vendo só até o 9, né? Então só até o 9 aqui que a gente vai precisar. Já aqui, gente, acontece o seguinte, os valores lá são muito altos, é 1000 e tanto, né? E aí teria que começar no 1, 2, 3. Então tem um esquema que a gente usa que dá uma facilitada na hora de fazer um gráfico aí, um valor alto. O que acontece? Ela começa aqui, ó, 1, 2, 3, aí eu dou uma quebrada no gráfico para mostrar que eu estou pulando lá para cima, tá? Então esse pedaço aqui do 1, 2, 3 tem até o 1000, até o 999. Aí aqui o gráfico começa a aparecer o 1000, aparecer a parte do 1000. É como se eu estivesse olhando o gráfico, tipo, essa parte eu desconsidero e começo a olhar só do 1000 para cima, tá? É que eu não posso pegar e fazer desse jeito aqui, direto, colocar um 1000, porque eles têm que começar no zero. Então o que eu faço? Eu dou essa quebrada, esse negocinho que tem no gráfico aqui, ó. O meu ficou meio grande, mas na verdade ele é pequenininho assim. Dá pra gente ver que isso aqui tem uma quebrada do gráfico que ele passa, já pula pro 1000. Só pra gente poder ver como é que vai ficar o gráfico aqui, tá bom? Então beleza, agora a gente vai colocar os pontos que a gente achou. A gente já aprendeu a colocar os pontos no plano cartesiano. Então o que que acontece? Olha só. Quando o x é zero, o y é 1000. Tá lá, ó. Vou até voltar aqui pra vocês verem, tá vendo? Deixa eu voltar a nossa tabela aqui. Só a parte da tabela, tá? Então olha lá, só pra gente poder ver. Olha só. Quando x no ponto, quando x é zero, o y é 1000. Então aqui eu vou fazer na reta do x, eu vou usar o zero onde está e vai bater aqui no 1000. Então esse aqui vai ser o primeiro ponto nosso, tá? Deixa eu marcar de vermelho. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Certo? Deixa eu fazer de verde, vai ficar mais legal. Vai ficar maior. Aqui, ó. Esse é o nosso primeiro ponto. Certo? Bom, aí o que acontece? Aí quando o x é 1, daqui, ó, o y é 1003. Então aqui, ó, então, vou pegar aqui, tentar fazer retinho. O ideal é que seja feito na régua, tá? Usar a régua pra fazer, vai ficar mais legal. Então 1003. Então esse aqui é o nosso segundo ponto, que é o ponto B, tá? Que é o valor. Aqui ele tinha colocado os pontos lá, ó, A, B, C, D, E, a gente preencheu, né? F, G, H, I e J. Então são os pontos, né? Então a gente vai colocar esses pontos aqui. Eu teria que numerar, esse aqui é o ponto A, ponto B, né? Agora vamos lá então. O ponto C. O ponto C é 3 e 9, é 3.009. Então aqui vai ser o 2, né? Perdão. 2, né? Ponto C. Ponto C é 2.009, tá lá. É porque ele tá errado não, tá 2.009, tá aqui. Então aqui vai ficar do 2, vou puxar até lá no 1009, ó. 1009, vou colocar a régua aqui do jeito. Já tá na pontinha já. Né? Sempre fazendo retinho para ficar bonitinho o gráfico aqui de vocês, tá? Aqui dá para puxar, tá? Esse aqui é o próximo ponto. Esse aqui é o ponto C, tá? Esse é o ponto C. O ponto D é 3, tá aqui, ó. O ponto D é 3 e 1009. Então daqui, ó. Ponto D 3. Ixi, errei, gente. 1006. Ô, sacanagem, hein? Ignora aqui, tá? Aqui, ó. Aqui é o ponto. Ponto C. Ele vai ignorar esse ponto aqui. Pintar de preto aqui. Vou ignorar esse ponto aqui. Esse ponto aqui tá errado. Seguindo só o verdinho, tá? Então aqui vai ficar aqui. Aqui vai ficar 1006. E o 1009 e o 3 é o 1009. Tá? Tá aqui então. Tá aqui em cima.
Esse aqui é o ponto B. Esse aqui é o ponto C. Então o próximo ponto aqui é 4.012. Então vamos lá. 4. 4.012. Já que eu ponho um ponto de apertar aqui, vai ficar 5.015, né? 5.015. Vai ficar os 6.018. Não tá muito retinho, não. Tô fazendo a pressa, não sai bom. Aí depois os 7.021. Depois o 8.024. E o 9, né? Que é o último aqui. Que é o 1.027. Tá fazendo meio correndo aqui, que não é o ideal, tá? O ideal é fazer com calma. Aí a gente tem os pontos, marcando aqui onde as duas retinhas se cruzam, né? Então tá aqui. Então, só para finalizar esses pontos aqui nossos. Então a gente tem o ponto E, F, G, H, I e o J, tá? Beleza, aqui é o plano cartesiano, tá colocadinho aqui. Então, aqui que a gente pode analisar. A gente pode analisar o seguinte: à medida que esses números vão aumentando, esses números também vão aumentando. E aqui, olha só, eu tenho uma progressão que ela é uma reta inclinada. Esse aqui, os pontos estão inclinados. Imagina uma reta, se eu ligar esses pontos aqui, vai dar uma reta, certo? Vai dar mesmo. Eu fiz meio torto aqui, tem um vão aqui, espaço, de deu pra ver que tá torto. Mas se eu fizesse retinhos, eu ia ver que ele dá uma reta perfeita aqui, certinho mesmo, tá? Aí o que acontece? Como que eu sei que dá isso? Eu sei que dá uma reta porque à medida que esse aqui anda, ele cresce de uma forma que esse aqui cresce da mesma forma. Por exemplo, se esse aqui cresce de 1 em 1 e aqui cresce de 3 em 3, quer dizer que eles estão progredindo igual. Né? Por exemplo, ia ser diferente se eu andasse aqui 1, aqui a hora ele andasse 2, depois 4, depois 8, depois 16, fosse crescendo, não seria uma reta, mas como esse aqui anda de 1 em 1 e esse aqui anda de 3 em 3, quer dizer que dos dois lados eles crescem de maneira fixa, tá? Vocês vão crescendo sempre somando um valor fixo. E isso aqui gera uma reta, tá? Beleza. Agora vamos às perguntinhas então aqui, a gente já está finalizando. Então ele fala assim, ó, o valor do salário aumenta ou diminui com o aumento dos sapatos, né? O que te faz pensar isso? Na verdade é uma lógica, né? Se a gente pegar a tabela aqui, é só a gente ver. Se ela não vender nada, ela ganha 1.000. Se ela vender um, ela ganha 1.003. Ou seja, à medida que o número de sapatos aumenta, o salário aumenta. Então aqui, olha só, o valor do salário aumenta ou diminui? Aí primeiro a gente põe aumenta, certo? Pois à medida que se vende mais pares de sapato, mais cresce o salário, certo? Bom, outra coisa também que eu poderia falar sobre a reta que forma ali, a gente vai ver já. É possível traçar uma reta que passe por todos os pontos? Sim. Então a gente vai pegar essa régua aqui. E como eu falei para vocês, aqui, mesmo torto, dá pra ver que passa, olha só. Tá? Ela tá um pouquinho torta aqui por causa do vão que deu, mas ela passa por todos os pontos, ó. Então eu posso traçar uma reta. Vou traçar essa reta aqui, ó. Certo? Vou traçar a reta. E essa reta, ela define até os pontos que eu não coloquei ainda, ó. Certo? Se eu ligar um ponto aqui e um ponto aqui, vai ter um valor aqui, ó. Se eu colocar um ponto, puxo pra cá, ó, vão sempre se encontrar e formar a reta nesse problema aí. Tá? Aí assim, aí você põe sim. Tá? E a última aqui, ó. Existe alguma relação entre o aumento do salário com a inclinação da reta?
Existe. Existe sim. Existe porque é o seguinte, olha só. À medida que o x aumenta, se o x, ó, se x aumenta, deixa eu melhorar aqui. Ó, se x aumenta e y também aumenta, a reta é crescente. O que quer dizer isso? Se o valor do meu x aumenta, eu estou aumentando ele aqui, ó. Ele tá vindo, na medida que, não é que ele aumenta, eu posso andar para trás, mas se eu pegar o lado crescente, se o meu x aumentar e o meu y aumentar também, certo? Que é o que está acontecendo, ó. Na medida que eu vou aumentando o x, o que acontece? Se eu pulo para cá, o que aconteceu aqui? Eu pulo para cima. Se eu pulo para cá, aqui vai pular para cima. Se eu pulo para cá, aqui vai pular para cima. Então, se enquanto o x aumenta, o y também aumenta, a reta ela é crescente, certo? Agora, quando que a reta vai ser decrescente? Ela vai ser decrescente se eu tiver um gráfico assim, ó, tá aqui, e ao invés da minha reta fazer isso que ela fez, ela vai fazer isso, ó, isso, tá? Ela vai vir para baixo. O que acontece? Acontece que à medida que eu vou aumentando o x, olha só, vou fazer o desenho para vocês verem aqui, ó, tá? Aqui não vou pôr valor não, mas só para a gente ver geometricamente. Então, à medida que o x aumenta, o y diminui, porque olha só, se eu ponho essa reta, ela tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Ela tem esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Então, quer dizer, se eu vou vindo para cá, o y vai diminuindo, e aí ela forma essa reta decrescente aqui, tá? Então, se o x aumenta e y também, aumenta, a reta é crescente. Se x aumenta e y diminui, então a reta é decrescente, certo? Aí no caso aqui, ó, se x sobe e y também sobe, ela é crescente. Se x sobe e y desce, ela é decrescente. Aí você fala, ah, mas e se o x descer e o y também descer? Aí vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Se esse sobe, então se esse desce, esse também desce. Então você cai nesse caso aqui, ó. Simplesmente você pensa assim, se os valores têm setinhas para o mesmo lado, se eles são convergentes ou se eles são diretamente proporcionais, quer dizer que é crescente. Se eles são inversamente proporcionais, ela é decrescente. E aqui, olha só, existe alguma relação entre o aumento do salário com a inclinação da reta? Sim, pois como as grandezas são diretamente proporcionais, a reta é crescente, certo? Crescente. Ela crescente é porque ela, como a gente escreve para a direita, então se da esquerda para a direita ela sobe, ela é crescente. Se da esquerda para a direita ela desce, ela é decrescente. Tá bom? Pessoal, é só isso mesmo, tá? A correção aqui ficou um pouco grande porque eu estou explicando com detalhes, mas não tem muito segredo não, tá bom? Qualquer dúvida, vocês comentem aí, tá? Um abraço, tchau.